Os empresários reclamam que pagam muito imposto. Acontece que nenhum deles realmente paga. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por GP, revisado e narrado por Coreia com K. Frequentemente lemos ou ouvimos empresários e empreendedores reclamando da quantidade ou do percentual de impostos em que são taxados. Mas será que são eles que realmente pagam os impostos? Uma empresa, um empreendimento ou um mero profissional autônomo que vende produtos ou serviços tem a prerrogativa de calcular o preço a ser cobrado do consumidor ou tomador. As empresas ou empreendedores que otimizam sua planilha de custos para calcular suas despesas conseguem repassar todos os custos ao preço final de seu produto ou serviço. Logo, acabam por agirem como meros repassadores dos tributos ao governo. As únicas categorias que realmente pagam os impostos, por não poderem repassar voluntariamente seus custos aos tomadores, são os assalariados, os aposentados e os pequenos e médios produtores rurais. É sobre esses que recai toda a carga tributária. Até mesmo os reajustes salariais anuais são uma mera ilusão de que o preço de seus serviços e produtos está recuperando perdas inflacionárias e tributárias do último período. Quando ocorre o reajuste, este entra imediatamente como aumento de despesas na planilha de custos das empresas e empreendimentos que precisam elevar seus preços, que serão pagos pelas 3 categorias. Somente as companhias que não calculam corretamente seu custo podem afirmar que pagam impostos, já que não repassam ao preço final. Não por acaso, o índice de quebra de empresas em menos de 2 anos passa de 75% no Brasil. Dizer que as empresas pagam impostos, no fim, justifica o discurso dos populistas que vivem propondo taxar ricos, empresas e empresários. Com uma população completa e propositalmente incapacitada de compreender a mecânica da economia, esse discurso cola facilmente e é amplamente utilizado pelos parasitas saqueadores, geralmente ligados à política e ao sindicalismo. Sempre que o empresário ou empreendedor reclama do imposto que ele ou sua empresa tem de pagar, facilita aos progressistas e sua plateia explicar à população que esse imposto pode ser aumentado, pois não são os indivíduos que irão pagá-lo. Dessa forma, o trabalho dos saqueadores é muito menor, como foram apropriadamente definidos por Ayn Rand, os parasitas defensores do estatismo. Outro argumento geralmente utilizado pelos inimigos do livre mercado é o da sonegação fiscal. Frequentemente vemos ataques públicos a empresas e empreendedores que, nem sempre por má fé, conseguem reduzir o valor dos tributos a ser repassado ao governo. Com essa legislação tributária tão extensa e complexa, não é incomum encontrar brechas legais e formas de cálculo que permitam essa redução de valores, sem que se cometa irregularidade fiscal. Mais uma vez, a ideia é comprada por uma opinião pública que não entende a mecânica do jogo econômico e é facilmente iludida pelos parasitas. Ora, num livre mercado altamente competitivo, com os preços pressionados por tantos custos artificiais criados pelo Estado, cada centavo abatido na planilha de custos tende a ser repassado ao preço final, reduzindo o custo de vida de quem realmente paga a conta. Dessa forma, a redução dos valores finais de impostos pagos tende a ser benéfica ao consumidor e deveria ser comemorada por todos. Mas o principal desserviço à causa promovido por empresários e empreendedores que usam o argumento dos altos tributos que dizem pagar é o desvio de atenção ao real espólio a que são submetidos. Na verdade, não é o percentual da carga tributária que amarra os empreendedores numa economia de livre mercado. Há casos de países com maior carga tributária que o nosso, que obtêm melhores resultados econômicos sociais devido à maior liberdade econômica e à menor complexidade da legislação tributária. Colabora, nesses casos, a melhor compreensão popular sobre a dinâmica da economia. Refiro-me por expoliação a enorme quantidade de trabalho extra a que esses empreendedores se submetem e que não são diretamente ligadas à cadeia produtiva de seu produto ou serviço, como a jornada de trabalho, muito além das 8 horas diárias e 40 horas semanais, o tempo perdido somente com o cálculo dos tributos, o quanto esse tempo faz falta à qualificação do empreendimento e o dispêndio de recursos a todas essas atividades extras, que poderiam ser aplicadas para a melhoria do produto ou serviço a ser entregue, ou para reduzir seu preço. Um estudo publicado pela revista Exame em 2021 afirma que empresas brasileiras trabalham, em média, cerca de 1.500 horas anuais para preparar, declarar e pagar imposto. Dividamos isso pela jornada de 8 horas e consideremos o descanso semanal de 1 jornada e meia, e temos 7 meses e meio de uma pessoa somente para tal atividade. Tal realidade faz com que pessoas tenham que contratar serviços especializados, o que, novamente, aumenta o custo do produto final. E isso nem sempre garante o sucesso de se livrar de um contencioso tributário.
Sem pensar no assunto, para não alongar mais, vamos nos limitar a citar que o contencioso tributário brasileiro ultrapassa 50% do PIB. Se existe algo que o empresário, empreendedor e o profissional autônomo têm razão em reclamar, pois geralmente nem sequer é possível ou viável inserir na planilha de custos, é o da jornada de trabalho individual para conceber, planejar, montar e tocar o empreendimento. Esta sim, costuma ficar na conta do prejuízo pessoal e financeiro do herói, que se propõe a desbravar o cipoal legislativo brasileiro e entregar algum valor à sociedade. E de que os recursos financeiros e patrimoniais investidos no negócio, embora componham a planilha de custos, são submetidos a um grau de risco muito alto, sem qualquer garantia de sucesso ou retorno. A única compensação esperada para se correr risco tão alto é o lucro, tão demonizado pelos parasitas, os saqueadores, os inimigos do livre mercado. Se quisermos realmente defender o empreendedorismo, temos que brigar pela eliminação do cipoal legislativo e pela abertura completa do mercado. E precisamos começar a esclarecer o assalariado, o aposentado e o produtor rural, que são eles, e somente eles, que pagam os quase 40% do PIB brasileiro em tributos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.